Olá! Teve celebração pelo Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Foi uma sessão especial do Senado. Mas a celebração se soma à reflexão e liga o alerta. O racismo existe, está presente no nosso cotidiano e todos nós temos, sim, a ver com o tema. O Em Discussão está começando. De todas as falas a seguir, uma chama particularmente a atenção. É aquela que diz que o combate ao racismo nos retira do lugar da ignorância, nos retira das várias prisões. É a sociedade se libertando. Vamos falar de educação. Em referência, então, a esse Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que marca, o massacre de Shaperville, na ocasião em que 20 mil pessoas negras protestavam na cidade de Joanesburgo contra a discriminação racial, em função de uma lei do passe que obrigava que essas pessoas portassem cartões de identificação especificando os locais da cidade por onde tinham permissão de circular. Mais de 60 anos se passam e ainda hoje o massacre de Shaperville e essas restrições ao deslocamento, as questões que frequentemente fazem com que os corpos negros tombem a partir de uma violência promovida pelo próprio Estado, fazem com que esse Dia Internacional de Eliminação pela Discriminação Racial seja uma data que fala de uma responsabilidade nossa no hoje. Significa que a gente não pode deixar que o Shaperville se restabeleça no Brasil. Significa que a gente não pode deixar mais as nossas crianças, os homens, as mulheres negras serem massacradas do jeito que elas vêm sendo. E para isso, nós precisamos de criar não só programas como Juventude Viva ou Juventude Negra Viva, mas nós precisamos de criar um mecanismo no Brasil onde a defesa da vida ela passe a ser prioridade. Eu fui entender a importância da educação quando eu já estava na universidade, porque muitas vezes entrar na universidade era muito mais o sonho que a minha mãe projetava em mim do que propriamente o meu sonho. Mas eu entendi a capacidade que a educação tem de transformar vidas, de alterar a realidade. O combate ao racismo, ele nos retira do lugar da ignorância. O racismo nos coloca, nos aprisiona no lugar da ignorância, nos aprisiona no lugar do preconceito, da discriminação. E é preciso que a sociedade seja libertada desse estado de coisas. Muitas vezes nós partimos para a escola para dizer a falácia que a nossa história começou simplesmente na escravidão, enquanto há uma riqueza na história da população negra que não é contada nem nas escolas, não é contada nos museus, então que há uma responsabilidade da cultura em relação a isso. Então há uma mistura de ignorância e perversidade. Ninguém nasce odiando, ninguém. A criança não nasce racista, preconceituosa, ela é ensinada a discriminar da mesma forma os mais jovens, consciente ou de súbito. Se hoje a gente lembra do massacre que deu causa a esse Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, é importante parafrasear a nossa referência da África do Sul, que dizia que nós não nascemos odiando outras pessoas pela cor da sua pele. E se nós aprendemos a odiar, podemos também aprender a amar. Racismo é, sim, de todas as formas, na sociedade brasileira muito forte. Está em todos os cantos, está no ar, está aqui dentro, está lá fora, está nas empresas, está nas praças, nas ruas, campo e cidade, no setor público e privado, nas falas, muitas vezes, entre familiares e de vizinhos. Eu sou de um movimento, Paulo Paim, senador, de educação. E a gente acredita que enfrentar o racismo passa radicalmente pelo processo educacional, pela formação das pessoas, pela contraposição a uma lógica, a uma hegemonia que naturalizou a violência contra pessoas negras no Brasil. A Universidade Brasileira tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Mas sem garantir a permanência estudantil, nós não efetivamos nenhum desses pontos.
pontos do tripé. Nós precisamos reformular a educação pública brasileira para que permanência e assistência estudantil sejam um eixo estrutural e estruturante, porque isso diz diretamente sobre os nossos jovens negros, os nossos estudantes negros de periferia, que lutam muito para entrar e, quando entram, lutam mais ainda para permanecer e formar com qualidade. A data do fim da escravatura no Brasil, maio de 1888. Mas 135 anos depois, fala-se em falsa abolição, além de um Fundo Nacional de Reparação da Escravidão. O projeto está na Câmara dos Deputados e cria um marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Acho que é fundamental o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Reparação da Escravidão, porque tem que sair de algum lugar. E oxalá esteja presente nesse debate de reforma tributária que nós estamos fazendo. Nesses pouco mais de 100 anos de falsa abolição, nós não conseguimos promover as reparações que o nosso povo tanto precisa. Pelo contrário, no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Nós, negros e negras, ou continuamos na condição de escravizados, ou fomos expulsos das terras dos senhores. Não recebemos acerto, férias, 13º, seguro-desemprego, um pedacinho de terra para plantar ou para colher. E mesmo depois desses 135 anos, o fator raça, Frei Davi, segue sendo determinante de todas as desigualdades no nosso país. Se eu falar em mortalidade infantil, crianças negras são as que mais morrem. Se eu falar em mortalidade materna, violência obstétrica, violência doméstica e familiar, violência sexual, Douglas Belchior, feminicídios, mulheres negras são as maiores vítimas. Se eu falar em encarceramento em massa, em violência policial letal, no erro, no reconhecimento de pessoas, jovens negros são o alvo. E se eu falar em expectativa de vida, em todos os estados da Federação Brasileira, segundo o IBGE, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Portanto, nós não estamos falando de um fator tangencial, de um fator que possa ser considerado de menor importância. É um fator que determina as nossas vidas no Brasil, do nascimento até a morte. Do século XIX para os tempos atuais, leis recentes de combate ao racismo. A busca pela igualdade de oportunidades, com a Lei 12.288 de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. A Lei 12.711 de 2012, das cotas nas universidades. Ingresso nos cursos de graduação a estudantes de escolas públicas. Ou a Lei 12.990 de 2014, que reserva vagas nos concursos públicos na administração federal, autarquias, fundações e sociedades de economia mista. E mais recente, a Lei 14.532 de 2023, que equipara injúria racial ao crime de racismo, altera o Código Penal e a Lei do crime racial. A gente conseguiu que o Supremo Tribunal Federal, no dia 19 de junho de 2019, reconhecesse a LGBTfobia como um tipo de racismo. Então, a vitória de vocês, do povo negro, também ajudou a comunidade LGBTI+. Embora ainda hoje o Estatuto não tenha totalmente se consolidado, é a partir dele que muitos dos nossos esforços puderam avançar, como a institucionalização da lei de cotas, a lei que reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Um mês antes do ministro Fux assumir a presidência do CNJ, a gente teve uma conversa com ele, bem olho no olho, em uma sala fechada. Ele falou: Frei Davi, em 30 dias da minha posse, eu vou fazer que o Conselho Nacional de Justiça aprove cota para negro no concurso de cartório. E conseguimos. Então, com isso, eu concluo comunicando a todos os irmãos e irmãs negras do Brasil, do mundo do direito: disputem vaga para você entrar nos cartórios. Vamos fazer uma audiência sobre o Fundo da Igualdade Racial, o Fundo para combater o racismo. É uma PEC de nossa autoria, está pronta para ser votada
e não foi votado. Então, vamos pedir para fazer uma audiência pública para convencer aqueles que têm dúvida ainda da importância desse fundo. A nossa Constituição Federal Cidadã de 1988 não apenas trata o racismo como crime imprescritível e inafiançável, mas tem como princípio, no seu artigo 4º, que trata das relações internacionais do Brasil, o repúdio ao racismo. Todos contra o racismo, um problema gravíssimo da sociedade. Ninguém pode ser neutro, omisso. O racismo é repugnante, traiçoeiro, mesquinho, desumano. Digo-lhes, ninguém deve ser neutro nessa luta. Quem é neutro é cúmplice. Por isso, todos nós temos que ter posição muito firme nesse combate. Uma sociedade que se cala e uma sociedade que é conivente com o racismo, ela é uma sociedade doente. Ela é uma sociedade doente e ela é um caminho muito fácil para outras violências, como, por exemplo, o fascismo se alastrar. Faz parte de uma maioria que é invisibilizada ainda nos meios de comunicação, nos postos de decisão dentro de universidades, autarquias, e também que configuram todos os privilégios que garantem de modo silencioso que pessoas brancas avancem sem se responsabilizar pelas penúrias que pessoas negras sofrem. Trata-se, portanto, de um fenômeno estrutural perpetuado no Brasil de maneira social, econômica, cultural, política e, inclusive, normativa. Mata-se a mulher negra, a mulher branca. O feminicídio queima como o fogo da Inquisição. É o país onde mais são assassinadas mulheres negras e brancas. Discriminam as pessoas com deficiência, os migrantes, os refugiados, os ciganos, os pobres. Discriminam pela orientação sexual, pela escolha de religião. A cor da pele e mudanças de comportamento. O negro como alvo e a angústia no conselho da mãe. Meu amigo Beto foi morto dentro do shopping, porque ele era negro. O negro tem direito, sim, como todos têm, a entrar no supermercado, fazer suas compras e que a mãe não tenha que dizer: ah, vá para a aula, mas te cuide muito. Você pode morrer se acontecer qualquer movimento maior nas ruas, te cuide. O negro, infelizmente, é o primeiro alvo. E vale repetir a fala do senador, abre aspas, o negro, infelizmente, é o primeiro alvo. Fecha aspas. E a violência pode vir de qualquer parte. Na segurança pública, busca-se uma abordagem mais humanizada. Daí, o projeto de lei já aprovado no Senado e agora na Câmara dos Deputados, que veda a conduta de agente público ou profissional de segurança privada fundada em preconceito de qualquer natureza, notadamente de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. Não podemos permitir que a abordagem policial continue como é hoje. É um absurdo o que acontece na abordagem policial quando se refere a um cidadão negro. Aprovamos por unanimidade aqui, nesse plenário. Agora está na Câmara, então eu faço um apelo para que a gente, como outros países estão fazendo no mundo todo, mudando a abordagem policial, porque no Brasil é o seguinte, a abordagem policial quando é negra ou negra é de uma forma, vocês todos sabem disso, não estou contando novidade aqui, e quando não é negra ou negra, e principalmente num bairro nobre, aí é totalmente diferente. Um tema absolutamente emergencial na sociedade brasileira, à medida em que os policiais militares e as forças de segurança, que sempre foram terríveis contra nós, não há leis que autorize a atuação policial como ela se dá. E quando o policial age assim, sistematicamente na ponta, ele está desrespeitando toda uma cadeia de organização, inclusive aqui, o Senado Federal, a Câmara, que não deu atributos. É esta casa que legisla, e ele não pode, então, trabalhar contra o que está sendo formulado aqui. Não é de hoje que a gente ouve falar na geração nem trabalha, nem estuda. Neste bloco, a inserção do negro no mercado de trabalho e as oportunidades. Não é possível que a gente tenha mais um mandato e que a população negra não comece, eu sei que é difícil, mas não comece a ser inserida de forma
verdadeira na economia desse país. Nós temos que criar as condições para que, para além da carteira assinada, como muitos têm, ou para além da renda, nós tenhamos condições das pessoas receberem e terem dignidade também, ter qualidade de vida. Há uma comissão que é um Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fundo é uma fortuna. E quem é? Quem é a comissão que coordena esse fundo? São banqueiros, são industriais, e não está a população negra. É uma fortuna de dinheiro, e que não é investido no jovem negro e não é investido no jovem branco. Então, por favor, ministro Marinho, nós queremos que o Fundo de Amparo ao Trabalhador seja destinado em 100% aos jovens no Brasil, porque a juventude está sendo humilhada por esses sucessivos governos que estão no Brasil. Senador, olha que incrível. A gente gastou talvez duas solas de sapato, mas rodamos várias universidades em São Paulo e conseguimos 5.000 bolsas de estudos com as faculdades particulares, que vai de 50% a 100%. 5.000 bolsas de estudo. E aí, acabou o sapato, pegamos o chinelo e fomos sentar com o prefeito. E conseguimos 4.000 estágios, que 30 horas apenas por mês, R$ 1.500 por mês, R$ 25 por dia para vale-refeição e mais vale-transporte. Então, você do Brasil inteiro, faça contato com o telefone, com o Zap 11 9 61 73 6869. Esse é um programa de ação afirmativa. É só voltado para negras e negros. Quase 40% dos jovens de até entre 18 e 29 anos não trabalham e não estudam neste momento. O que isso significa enquanto impacto para toda a sociedade brasileira num curto espaço de tempo. Agora, tecnologia, religião, política. A própria presença de mais mulheres negras na política ainda é incipiente perto daquilo que deveria ser. Isso já mostra que o nosso combate também tem passos de superação. Nós, no Brasil, somos 56,1% do Brasil. Paim, no mundo da tecnologia, como desenvolvedor e como programador, nós não somos 2%. Não queremos coisas novas com vícios velhos. Quando eu penso, por exemplo, na questão dos terreiros, das religiões de matriz africanas e da dificuldade desses terreiros de conseguir imunidade tributária, enquanto outros espaços, outras manifestações de fé, que também têm suas dificuldades, mas conseguem alcançar, e se a gente faz uma pesquisa, a gente percebe quantos terreiros não conseguem a documentação e não se olha que há um problema histórico de perseguição às religiões de matriz africanas e que tudo isso chega na burocracia do poder público e que nós estamos alimentando essa segregação. E você já ouviu falar em racismo ambiental? Tragédias relacionadas ao meio ambiente e o impacto direto à população negra. É importante dizer que enquanto houver racismo ambiental, não haverá justiça climática. É preciso dizer que o Brasil é um dos países, se não for onde mais se morre pessoas negras em razão das mudanças do clima, é um dos países onde mais se morrem pessoas negras em razão das mudanças do clima. Olha para o noticiário e vê o rosto de quem está chorando na matéria da televisão, na medida em que a gente percebe e é noticiado as enchentes e os desabamentos e os desmoronamentos. Então, a população negra é aquela que é a mais afetada pelas mudanças do clima, porque não há investimento e adaptação. Temos que forçar as cidades brasileiras a investir em infraestrutura e impedir o assassinato de pessoas negras e pobres a cada vez que chove. Nós não podemos tratar isso com naturalidade e continuar tratando isso com naturalidade. É uma agenda e uma demanda que eu coloco aqui como emergencial e importante. Da Constituição Cidadã de 1988, a democracia racial. Tudo a ver. Não se pode falar efetivamente em democracia se o racismo segue sendo essa chaga. Um Estado que se pretenda democrático de direito precisa refletir minimamente a diversidade do seu povo em todos os espaços de poder e decisão, e isso não acontece no Brasil, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. É a nossa missão, de todos e todas nós, mudar essa realidade. Nós não podemos seguir nos omitindo diante de tanta crueldade. Se nós estamos aqui hoje, doutora Lilian Azevedo,
foi a partir do derramamento de muito sangue, suor do nosso povo, das nossas ancestrais. E nós precisamos honrar essa luta, abrindo caminhos para que outras pessoas negras, outras mulheres negras, possam ocupar esses espaços. Que frutos nós vamos tirar desse processo que a gente está vivendo no sentido da luta por justiça racial no Brasil? Um governo que se pressupõe ou que se dispõe a ser um governo para reconstruir democracia, como já foi dito aqui pela professora Nilma Lina, ela tem que se comprometer com o fim das desigualdades raciais. E então é preciso colocar em prática e efetivar, aproveitar esse momento histórico para efetivar políticas. É preciso que nós consideremos que um projeto de reconstrução democrática da nossa sociedade, ele tem que ser explicitamente antirracista. E acho que esse é o desafio que nós vivemos hoje. O jovem de periferia ele tem muita vontade de crescer, muita mesmo, mas às vezes a gente não vê em quem se espelhar. E hoje eu quero ser espelho para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, né? E hoje eu falo que é muito importante a mídia, essa visão que a gente tem, essa visibilidade que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem quem se espelhar, hoje a gente tem quem a gente recorrer. Pois é, o nome dela é Mariane, deficiente visual da periferia de Brasília. Durante a jornada da vida, alguém disse a ela que o destino era esperar a morte chegar. Hoje, massoterapeuta, atleta, se beneficiou da lei de cotas e tem um emprego formal. Ela foi mais uma vítima. O nome dela é Mariane dos Santos. Adolescência, eu lembro de um fato, quando eu entrei na 5ª, 6ª série, que eu queria usar roupa de manga longa e touca para poder esconder a minha cor. Acho que foi o que mais pesou em mim, não foi nem tanto a minha deficiência, foi a cor. O racismo ele é uma coisa tão séria que as pessoas falam que é vitimismo, não é. Isso machuca até a alma da gente, né? A gente se sente inferior, a gente tem vergonha de estar até em alguns lugares, porque colocam tanto isso na nossa mente quando a gente é criança, que você pensa que se for um lugar de nível um pouco mais alto, você acha que o seu lugar não é ali. Né? Então, veio esses desafios. Muitos dos meus amigos morreram, né, por causa das drogas, porque para mulheres de periferia é aquilo, ou você entra no mundo do crime, ou você se envolve logo com qualquer pessoa, engravida logo, e não era isso que eu queria para mim. Devido às cotas que foram criadas para as empresas, a partir de 100 pessoas, ter 5% reservado às pessoas com deficiência, foi que eu ingressei no emprego formal. Hoje já fazem mais ou menos 8 anos que eu trabalho nessa área, formalmente. Hoje eu sou carteira assinada, graças a Deus. Né? Hoje eu posso chegar num lugar, pagar minhas coisas sabendo que foi fruto do meu trabalho. Falamos o tempo todo sobre o combate à discriminação racial. Mas a luta, o objetivo, o desafio é sempre muito maior. O fim de todas as formas de preconceito. O que será preciso para efetivamente atingirmos a igualdade racial nesse país? Sem dúvida, passa por revolver a nossa história e lidar com a profundidade dos desafios de enfrentamento ao racismo, da responsabilização por todos os danos provocados a toda a população negra e pela promoção de direitos para toda essa população, de direitos que efetivamente garantam uma vida com dignidade. E essa luta antirracista, essa democracia radical, ela também tem que ser anticapitalista. Ela também tem que ser contra as formas de exclusão e de exploração que nós vivemos na nossa sociedade. E ela também tem que ser anti-LGBTQIA+, fóbica, porque não adianta combatermos um único fenômeno, uma única violência, sendo que todas estão de alguma forma imbricadas, enraizadas. E ela tem que ser antimachista. O trabalho do Ministério da Igualdade Racial é um trabalho transversal, o que significa que a elaboração das políticas públicas que promovam a igualdade racial no Brasil, ela precisa passar e ser pauta de todos os demais ministérios, como uma luta que não é apenas da população negra, mas de todo esse país, para que todos, enfim, tenham acesso pleno à educação, saúde, a um trabalho digno, a moradia, saneamento e a justiça. Então aqui eu queria que nós, todos de pé, dássemos uma grande salva de palmas às políticas humanitárias, todos aqueles que lutam contra o racismo e todo tipo de preconceito, e aqui eu encerro o meu pronunciamento.
palmas mais do que merecidas. E contra preconceitos, a eterna vigilância. E, claro, legislação e punição. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.